Oi, gente, tudo bem? Estou aqui em Cotia, acredita? Estou em Cotia. Vim dirigindo. Então, deixa eu me apresentar, né? Como de praxe. Olá, pérolas. Já tem um bom tempo, né? Que eu não passo por aqui, né? Para falar um oi, para dizer como estão as coisas, né? E aí hoje eu resolvi dar o ar da graça, falar um pouquinho aqui com vocês. Vou tentar ser breve. Eu tô aqui em Cotia. Eu vim pra cá para fazer uma audiência. Vou fazer uma audiência agora às 10 horas. Pois é, são 8h46, né? Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro. E a minha audiência é às 10, né? É uma audiência de conciliação aqui na rua Topázio. E eu já estou aqui, cheguei bem cedinho, porque, bom, Cotia é um pouco longe daqui, da minha casa, tem que pegar a rodovia e eu fiquei um pouco insegura de sair mais tarde, né? De carro deu 1h e pouquinho, 1h05 mais ou menos. De transporte público dá 2 horas e tanto. E aí, assim, eu pensei assim, tá, eu poderia sair de casa por volta de 8h40, né? 8h20, 8h30. Eu chegaria aqui com um pouquinho de folga ainda. Porém, contudo, todavia, entretanto, seguro morreu de velho, né? E aí, o que eu pensei? Vou sair bem mais cedo. Por quê? Primeiro, para eu chegar antes, bem antes. Eu gosto de chegar antes do cliente, né? No fórum. Depois, porque assim, vai que surge algum imprevisto. Eu sou dessas. Ai, Núbia, você tá agorando? Não, de jeito nenhum, eu não tô agorando. Porém, a gente tem que ser prevenido, né? Quem é prevenido não é pego de surpresa. Então, eu quis sair um pouco mais cedo, porque vai que, né, que tivesse algum imprevisto. E terceiro, eu queria sair um pouquinho mais cedo também. Um pouquinho não, sair muito mais cedo. Eu tô tipo 1h e tanto adiantada, né? Eu queria sair mais cedo porque, como assim? É minha primeira, gente, primeira vez que eu saio de São Paulo dirigindo. Primeira vez. Ai, que Deus maravilhoso, né? Então, eu falei com o meu cliente que eu ia vir de transporte público porque eu não tinha segurança para dirigir. Que a gente meio que tinha combinado, ele, né, sugeriu que eu passasse no trabalho, pegasse ele pra gente vir junto. Só que eu não tinha segurança nenhuma, né, e marcar ainda com compromisso, seria uma pressão muito grande. Eu falei que eu viria de transporte público. Aí eu fui verificar o transporte público, 2 horas e tanto. E depois aí eu pensei em vir de Uber. Aí o Uber estava dando R$ 80. Aí eu fui olhar um taxista que mora lá no meu condomínio, R$ 200. Poderia pagar? Poderia pagar. Porém, contudo, gente, não é meio absurdo você pagar um táxi R$ 200 tendo um carro na garagem? Ou pagar um Uber 80 tendo um carro na garagem? E a questão do Uber é o seguinte, que o Uber nem é tão caro assim. Porém, acontece muito da gente chamar o Uber e ele não, né, e ele cancelar. Aí eu tava reservando o Uber, só que na hora que eu tava reservando, o aplicativo falou o seguinte, que se o meu Uber cancelasse, era para eu chamar um parceiro. Aí eu falei, gente, então quer dizer que existe a possibilidade de Uber cancelar uma viagem dessa, porque assim, é uma viagem saindo de uma comarca, né, saindo de uma cidade para vir para outra. Você tem que ter uma certa segurança. Se você falar que vai, você tem que ir. Aí eu pensei, não, quer saber? Eu vou colocar o meu furrequinho para trabalhar. E aí, gente, eu orei, né? Como sempre, tudo na minha vida eu oro. E eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor tirou o meu medo de dirigir na cidade. O Senhor tirou o meu medo de dirigir em horário de rush. O Senhor tirou o meu medo de pegar marginal. O Senhor tirou o meu medo de avançar. Isso inclui também pegar estrada, né? Isso inclui pegar estrada.
Aí eu orei, falei, Senhor, tira todo medo, tira toda insegurança, sabe? Me dá graça, me ajuda, vai comigo, sabe? Me guia. Como sempre, né, gente? Reina sobre mim, me faz justiça, como sempre. O que aconteceu? Peguei a estrada, vim por dentro, ele tava me dando uma alternativa lá pela Marginal, mas tinha uma alternativa aqui por dentro, por Taboão. Vim, peguei um pouco de trânsito em alguns lugares, paguei pedágio, falei pra moça do pedágio, moça, primeira vez que eu pego autoestrada sozinha, graças a Deus. E cheguei, gente, tô aqui, daqui a pouquinho vou fazer minha audiência, para o louvor da glória do meu Deus, porque isso aqui, gente, não é mérito meu, isso é Jesus purinho, isso é o Espírito Santo purinho na minha vida, sabe? Isso é pura graça de Deus, sabe? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu tô gravando esse vídeo porque ele é maravilhoso, né? Ele é digno de glória, de louvor, de adoração. Ele é digno da sua confiança. Ele não mente, ele não engana, ele não lubridia, sabe? Ele é fiel, ele honra o que ele promete. Se ele te prometeu que ele vai te conduzir, ele vai te conduzir. A palavra de Deus lá em Salmos 23 fala que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E durante muito tempo, eu fiquei pensando que por o Senhor ser o nosso pastor, por o Senhor ser o meu pastor, né? Ele me daria todas as coisas, né? E aí esses dias eu estava contemplando essa palavra, meditando essa palavra, e o Senhor me deu um entendimento. E ele me disse o seguinte, não, essa palavra não quer dizer isso. Não que ela não sirva para esse propósito material e saúde e etc. Mas não é isso que a palavra quer dizer. O que a palavra quer dizer é que se você tiver o Senhor como seu pastor, ainda que te falte tudo. O suporte está caindo aqui. Ainda que te falte tudo. Ainda que te falte tudo. Ainda que te falte saúde. Ainda que te falte casamento, marido, filhos. Ainda que te... Ai, foi. Então, se o Senhor, desculpa, gente, que o suporte caiu aqui. Se o Senhor for, se você tiver o Senhor como sua referência de pastor, de guia, de líder, sabe? De Senhor, ainda que te falte todas as coisas, ainda que te falte dinheiro, ainda que te falte saúde, ainda que te falte a companhia, ainda que te falte casamento, ainda que te falte filho, ainda que você perca tudo, ainda assim você não sentirá falta de nada. Não terá vazio dentro de você, não terá espaço aberto dentro de você, não terá falta. Você não sentirá falta. Não é que que nada vai te faltar no sentido de que você vai ter tudo. Essa palavra ela é para nos guiar no sentido de que quando eu tenho um Deus como referência, um Deus não. Quando eu tenho o Deus de Cristo, Deus que morreu na cruz por mim, como Senhor, como Salvador, como governador, como rei, quando eu tenho esse Deus como parâmetro de liderança, como pai, ainda que eu não tenha as coisas, eu não sentirei falta de nada. Se eu não tenho o que comer, isso é muito forte, gente. Se eu não tenho o que comer, ele me tira a fome. Se eu não tenho o que beber, ele me tira a sede. Conseguem entender? Conseguem entender o que ele faz? Ele não é um Deus que te dá, ele é um Deus que te supre. E toda vez que eu venho aqui falar para vocês da minha vida, eu venho para falar desse Deus. O Deus que me viu, o Deus que me vê, o Deus que me ouviu, o Deus que me ouve. E todas as vezes que eu não tinha, ele me tirou a falta. Ele deixou de que aquela coisa fosse necessária para mim. De forma que hoje, para o louvor da glória de Deus, os olhos que tanto choraram de tristeza, hoje choram de alegria, de contentamento. Hoje chora de gratidão. A boca que muitas vezes abriu aqui nesse canal, para trazer uma esperança, porque eu estava anunciando aquilo que viria.
hoje abre a boca para falar aquilo que veio. É chegado o reino de Deus na minha vida. E esse reino pode chegar na sua vida também. Basta você crer. Basta você crer que o Senhor é Deus na sua vida. E que Ele sendo Deus na sua vida, de nada você vai sentir falta. Você estará completa. Esse Deus é o Deus que traz plenitude, completude. Ainda que te falte as coisas, ainda que você não tenha as coisas materiais, ainda que você não tenha um casamento restaurado, ainda que você não tenha filhos, ainda que você não tenha o trabalho dos seus sonhos. Se você estiver alinhado com Deus, você pode escrever, você pode ter certeza de que você não sentirá falta de nada daquilo que te falta. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra é um princípio de sabedoria. Aquele que tem Deus no centro da sua vida, aquele que tem Deus assentado no trono do seu coração, não vai murmurar por nada. Porque ainda que tudo esteja ao contrário, que o vento esteja soprando, ainda que passe um furacão na sua vida, você vai saber, você vai sentir, você vai entender, você vai viver a verdade, a realidade de que aquilo vai cooperar para o seu bem. O Senhor, Ele restaurou a minha sorte em todos os aspectos. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso. O Senhor restaurou a minha vida. O Senhor restaurou minha alma. Não estou falando de casamento. O Senhor não restaurou meu casamento. O Senhor restaurou minha vida, minha alma. O Senhor me deu de volta aquilo que Ele colocou em mim quando eu era uma criatura nele. Né? Antes da fundação do mundo, o Senhor me fez nele. Eu já existia no Senhor. Lembra Efésios 1:4, se não me engano, fala isso. Que antes da fundação, antes de Deus fundar tudo isso aqui, eu já existia nele. Ele já tinha me feito. Para que eu tivesse um propósito claro e objetivo na vida. Ser santa, né? E ser pura, né, na presença de Deus. Eu fui feita para o louvor da glória de Deus. Eu sou um ser para o louvor da glória de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu passo a dar graças, a glorificar em todo tempo, por qualquer coisa, né? E hoje eu posso dizer que me separar foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Não porque eu não quero meu casamento de volta, não porque eu não quero meu marido de volta. Não é por isso que eu tô falando que foi a melhor coisa. Porque eu sei que Deus vai restaurar minha sorte nessa área também, no tempo dele, enfim. Mas por que foi a melhor coisa? Porque eu era limitada. Eu sempre fui uma pessoa ousada, corajosa, valente. Eu sempre fui uma pessoa que, com a graça de Deus, né, com a presença de Deus, sem a ajuda de nenhum ser humano, eu ia lá e fazia. Quando eu me casei, eu travei. Me tornei uma mulher dependente do meu marido para tudo. Se eu fosse casada, provavelmente hoje meu marido teria parado a vida dele para vir me trazer aqui. Né? E, no entanto, eu tô aqui. Então, a separação, ela abriu os meus olhos, ela tirou o limite que estava na minha mente. Eu passei a ter um relacionamento melhor com Deus, passei a ter um relacionamento melhor com as minhas próprias emoções, comigo mesma. Passei a ter objetivos bem definidos, né, claros e definidos na minha vida. Ainda tem muita coisa que precisa do olhar, sim, tem muita coisa ainda, gente. Né? O Senhor vai tirando o véu dos olhos da gente e a gente aos poucos vai vendo, mas é tanta coisa que precisa ser posta em ordem, são tantas coisas que a gente precisa organizar quando o Senhor tira o véu, que demora um pouquinho. Mas o propósito desse vídeo é dizer para vocês, eu dirigi de São Paulo até Cotia, eu estou em outra cidade, eu peguei um pedacinho da Regis Bittencourt, eu peguei a 116, eu peguei a Raposo Tavares, e eu cheguei aqui nessa cidade, tô aqui, e daqui a pouquinho eu vou voltar para casa, e vai ser maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, como foi para vir. Eu quero só deixar isso para vocês, olha, a esperança. Não importa, quem acompanha o meu canal sabe que eu era uma árvore cortada.
mas ao cheiro das águas, as águas de Cristo, as águas que é Cristo, né? Eu fui restaurada. E aquele tronco que estava murcho e que todo mundo olhava e falava, tá morto, para o louvor da glória de Deus, hoje está aqui. Vivo de pé e frutificando. Amém? Olha, um beijo no seu coração. Eu te incentivo a se desafiar todos os dias com Jesus na sua vida, com Jesus na sua frente, com a sua fé em Cristo, firmada em Cristo. Vá aonde você precisa ir. Não se limite, não deixe ninguém te limitar. Amém? Olha, eu tô dentro do carro ainda, tô aqui em Cotia, não mostrei o fórum. Talvez eu faça um videozinho mostrando o fórum para onde eu vou, né? Eu tô derretendo aqui, né, gente? Meu carro ainda não tem ar-condicionado, né? Ainda não. Não é que meu carro ainda não tem ar-condicionado. Eu ainda não tenho um carro com ar-condicionado. É isso. Esse carrinho aqui é um carrinho velho. E assim, antes de encerrar, eu quero até dizer isso. Porque às vezes você tá aí pensando, também ela tem um carrão para poder colocar na estrada. Eu tenho esse carrinho aqui, furreco. Tenho até medo porque eu cair nos pedaços. Não. Meu carro é um carro 2001, é um carrinho velho, é um Uno, tem 2 portas, não tem ar-condicionado, não tem vidros, não tem retrovisores automáticos, tá? Não tem bancos confortáveis, aqui é pé duro mesmo, tá? Então, assim, eu tenho que olhar os amortecedores, enfim. É um carro que é só pela graça mesmo que tá funcionando, porque tá precisando de um monte de coisa. E assim, então não foi o carro que me trouxe, quem me trouxe foi Jesus. Amém? Quem me trouxe foi Jesus. Não importa o carro que você tenha. Claro, não tô te incentivando a não dar manutenção, não tem que dar manutenção, tá? Eu não tô aqui de bobeira, não. Eu sei que o meu carro tem condições de vir, tem condições de voltar. Eu tô dizendo o seguinte, eu não tenho um carro novo. Isso aqui não é um carro novo, isso é um carro 2001, um Uno da Fiat, antigo. Amém? Para o louvor da glória de Deus, é o carro que me leva e me traz para todos os lugares. E tem me abençoado demais. Deus tem me abençoado demais com esse carro. Eu glorifico a Deus por Ele ter deixado esse carro comigo. Amém? Então assim, ó, tô derretendo para vocês verem que não tô brincando. Aqui, ó, eu tô com os vidros fechados por causa do barulho, porque aqui é meio que o centro, né? Aqui é meio que um centro, então é bem movimentado. Tô escorrendo suor, gente. E é isso, galera. Ó, um beijo, Jesus abençoe a nós todos, tá? Fique com Deus, fique firme, fique na fé, não desanime, não tenha medo, não duvide da sua capacidade, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? Ó, beijo no coração e tchau.